Olá pessoal, muito boa noite, é um prazer estar de novo com vocês, né? Hoje eu tenho um assunto muito interessante, né? Eu quero falar sobre a transição de carreira ou a correria para o dinheiro avanço. Esse é o nosso tema. Ele surgiu essa intenção de fazer esse vídeo a partir de uma amiga minha que mandou uma mensagem: Firmino, sabe o que está acontecendo? Agora as pessoas fazem uma formação, né, em psicanálise em 6 meses e estão atendendo. Sei de uma pessoa que é especialista em sobrancelha e maquiagem, que está deixando de lado isso para ser analista, psicanalista. E ela já tem alguns clientes. E isso me convidou a pensar a respeito, né? Eu sou psicólogo há 40 anos, né? Não cheguei a fazer a formação, tentei a brasileira, mas acabei não entrando, mas acabei fazendo, né, uma formação não oficial, aliás, uma não, duas, né, oficial, estudando toda a literatura freudiana, né, com grupos, com supervisão e tal. E me assusta, né, ver pessoas que agora virou esse boom midiático, né, da transição de carreira. Que a transição de carreira é antiga, é até natural, louvável, desde que ela seja feita dentro de uns parâmetros, né, adequados, não como uma tentativa de um idílio perigoso de ganhar notoriedade rápida, né, e ganhar dinheiro, né? Uma coisa que a gente tem nessa pressa que a gente vive hoje na nossa sociedade, é uma sociedade de pressa, de resolução rápida, né? Então, surge nesse momento essa assustadora ocorrência de pessoas que acham que podem cuidar da alma das pessoas. A coisa mais importante, mais preciosa de uma pessoa, que é a sua intimidade, a sua vida mental, emocional, espiritual, a sua psique. Então isso me assusta, né? E aí eu fico pensando, né? Como é que isso está ocorrendo? Temos notado nas últimas décadas, né, o surgimento dos coaches, né? Tenho amigos coaches, também sou coach, acabei fazendo um curso de coach por curiosidade, né? E até para ampliar meu conhecimento. Mas é uma coisa que me assusta, que o coach é aquele que, né, o resolvedor, que está em todas as áreas, resolve tudo. E tem uma questão muito interessante: resolve rápido, de maneira rápida, né? A proposta, né, é que, e o que eles prometem, a promessa deles é que resolvem muito rápido. Inclusive há uma crítica muito severa às psicologias demoradas, principalmente a psicanálise, né, que acaba sendo assim um foco dessa crítica, né? E algumas terapias são demoradas, né? É muito demorado, e eles prometem uma solução mais rápida, que de certo modo cai como luva, né, para esse momento midiático, né, e o momento que a gente atravessa no planeta, que tudo muito rápido, bater metas, né? E então há um boom de coaches, né? Todo mundo, uma vez por outra, encontra alguém que é coach, faz isso, é coach disso, coach é coach de cozinha, coach não sei o quê. E existe sim, é preciso ressaltar, existe coaches sérios, muito sérios, conheço alguns, pessoas que têm realmente uma conduta, né, ilibada, sérias,
compromissadas realmente com o bem-estar das pessoas e com o bem-estar da humanidade. Então essas pessoas têm um discernimento para perceber até onde vai, né, a sua capacidade de mexer com a vida mental, emocional das pessoas, né? Nesse boom do autoconhecimento que a gente passa atualmente no planeta. É interessante, eu fico pensando, pode ser até uma certa mágoa minha, né? Eu digo, poxa, meu Deus, eu fico me perguntando, o que foi feito do espaço do psicólogo institucional, né? O que foi feito? Esse espaço é um espaço da psicologia, né? E que perpassa todas as instituições. E o que a gente tem notado essa caminhada para chegar a esse boom hoje, né? Todo mundo faz tudo, né? E tratar pessoas é uma coisa simples. Fiz um curso de 6 meses, né? Aliás, é uma outra coisa interessante. Como é que esses cursos, né, proliferam, né? E sem não há nenhuma legislação, nenhum controle nisso. Fundamentalmente, como eu disse, para mim, né, vamos para o dinheiro avanço. O dinheiro avanço e uma notoriedade fácil. Mas me chama a atenção a questão da psicologia institucional, que eu sempre pensei a respeito, e que dentro dos RHs, né, das empresas, dos hospitais, foi surgindo, né, esse espaço de que os administradores passavam a aplicar testes, né, fazer grupos, né, de discussão, de roda de conversa, abordagens que é realmente uma abordagem mais ligada à psicologia, né? A nossa formação, ela nos dá condições disso, de lidar com isso. Então, os administradores começaram a fazer isso, e aí eu tenho uma crítica aos conselhos, tanto federal como o conselho, né, regional, que isso foi passando. E passou, né? E a gente perdeu esse espaço, embora hoje existam alguns psicólogos trabalhando, mas esse espaço abriu um boqueirão onde aparece, né, os coaches, todas as pessoas agora se credenciam, né, a cuidar do autoconhecimento, né? E a psicologia institucional ficou um pouco deixada de lado, perdeu esse espaço. A psicologia perde esse espaço, que é um espaço muito importante. E aí eu me volto a pensar, por quê? Por que será, né? É tão fácil aceitar, então, uma abordagem do coach ou de um administrador que faça isso, né? Que faça as abordagens de grupo operativo, que é uma coisa que a gente domina, técnica, né? De aplicação de testes, né? Por que será? E aí eu fico pensando no temor, eu noto isso na minha experiência, na minha vida, né? Eu trabalhei 40 anos num hospital federal, né? Tive contato, fui ouvidor desse hospital, trabalhei também na psicologia, né? Dentro do hospital, né? Trabalhei atendendo pacientes e funcionários, e dialoguei, né, com colegas tanto da psicologia, psiquiatria e médicos. E aí eu fico observando, por exemplo, a questão do empresariado. Há um certo temor, né, não é uma questão só de demora, de gasto, investimento, né, pecuniário, não. É uma questão que aí eu vou me buscar nesse momento o respaldo da psicanálise. Há um temor porque, na verdade, a psicanálise ela tem uma proposta intrínseca a ela de dar a condição de a gente ter realmente um conhecimento mais profundo, por isso demorado. Ela é demorada e é profunda, porque ela vai buscar a profundidade do ser.
Diferente de uma... Eu acredito que algumas pessoas se beneficiam, sim, de algumas abordagens mais superficiais, né? Um coach pode fazer um trabalho, alguns sérios que eu conheço, inclusive me encaminham um paciente, quando eles percebem que é preciso dar um mergulho, mano, não ficar na superfície do lago, mas mergulhar um pouco na profundidade desse lago mental, onde, né, a psicanálise do Freud vai trazer, né, o espaço do inconsciente, onde dormitam talentos e taras dos seres humanos. Então é preciso dar esse mergulho. Alguns reconhecem, outros não. E eu acredito que ficou muito mais fácil, né, a proliferação dessas abordagens mais superficiais para a aceitação do empresariado, né, e de uma conduta mais conservadora da sociedade, né? Por quê? A psicanálise tem essa proposta de que você vai, o Freud fala do estranho dentro de nós, né? Você vai conhecer do processo terapêutico de base analítica, né? Você vai descobrindo essas facetas do seu eu e vai dando você uma visão maior de si, um reconhecimento do seu eu interior, seu eu de verdade, seu eu verdadeiro. Isso, claro, vai propiciar a você um senso de crítica mais apurado, uma valorização mais pessoal, uma autoestima mais melhorada. Você não vai sair um pouco, né, e visivelmente, de um domínio das projeções. Porque na medida em que a psicanálise vai falar, e ela vai trabalhar a visão da psicanálise em cima da origem, dos primeiros anos de vida de uma pessoa, e como a marca dessas famílias, né, onde você aporta, onde você encarna, elas ficam em você. E você vai repetir isso na sua vida. Quando você busca, aliás, eu tenho dito, né, eu tenho sempre falado isso assim, hoje eu estou propondo a psicologia, a psicoterapia comunitária, entendeu? Que é preciso ter preventiva comunitária. É preciso que a gente tenha essa visão atualmente em todo o processo, né, empresarial, institucional, escolas. A gente precisa começar a discutir isso, associações, para que a gente, no encontro desses grupos, a gente possa ajudar um ou outro e realmente ter um conhecimento e uma prevenção, inclusive, das patologias, das doenças mentais, das complicações de relacionamento. É uma proposta que eu venho defendendo atualmente. Porque eu até digo o seguinte, é interessante, você tem que fazer um exame médico, né? Você está com doença, você tem que ir ao dentista, né? Você tem que fazer ver como é que está o coração, cardiologista e tal. E a psicologia, por que não? Essa é uma questão que eu trago. Entendendo que a gente pode pensar, né, e é inegável, que uma pessoa cuja mente não esteja, né, funcionando para o bem-estar dela, certamente essa pessoa terá dificuldade de conviver, de se levantar pela manhã. Acredito que, nesse momento que estamos falando, muita gente padece, né, de sofrimento, depressão, né? A depressão hoje, ela está tomando espaço no planeta, né? Ansiedade. Então, essas pessoas ficam com a sua vida restringida. Então, por isso eu tenho essa proposta que eu venho fazendo, né? E onde eu posso falar sobre isso, eu proponho que nós possamos pensar, né? Os profissionais de saúde, os professores políticos, os religiosos, os que são padres, que são líderes de qualquer tipo de grupo, a gente começar a pensar isso, né, para melhorar essa coisa e minimizar e erradicar, possivelmente, o espaço de sofrimento, porque a dor a gente vai ter que lidar, mas sofrimento a gente pode realmente lidar um pouco melhor e até evitá-lo à medida que a gente tem mais consciência, né, uma consciência mais ampliada. Mas voltando a essa questão, então, esse espaço ficou aberto. E a psicanálise tem uma coisa também interessante,
que eu fico pensando, quando o Freud propôs a psicanálise, era para realmente não sofrermos mais tanto, nos libertarmos um pouco, né, dos traumas, dos demônios internos nossos medos, né? A gente tem então a noção do desejo, os limites, né? Lidar com a frustração, melhorar a autoestima, quando ele faz esse corte, né? Em que ele mostra que a gente não tem tanta consciência como a gente pensa. Nós temos um espaço enorme, né? Um espaço, vou te contar assim, cósmico do inconsciente, né? Onde repousa, certamente, muito do que a gente não sabe de nós. Isso eu estou me referindo à nossa vida atual. Se a gente pegar hoje um novo espaço que estamos sendo convidados a pensar nesse planeta, que é a espiritualidade, a gente vai perceber que o Freud toca num ponto que a gente precisa olhar com muito cuidado, a questão do inconsciente. Mas a psicanálise, a prática da psicanálise no seu início, eu fui analisado, né? Tive a grata oportunidade e bênção mesmo de ter tido 2 analistas importantes, né? E a primeira analista foi uma pessoa acolhedora, né? E que pode até cortar isso que eu vou dizer agora, que é a minha crítica à elitização da psicanálise. A psicanálise foi muito elitizada no seu começo, né? E ela, a meu ver, nesse momento, ela se afasta da proposta que ela traz. Ela é uma proposta de libertação, uma proposta de a gente viver melhor, de compartilhar. Ela é uma proposta assim, de a gente ter uma visão melhor do outro, de si mesmo, melhora o mundo à medida em que você percebe que você vive absorvendo projeções de outro, né? Ou fica tentando também moldar o outro através das suas projeções. A gente tem um diálogo, a gente pode conversar um com o outro, entender o outro e nos entendermos. E a elitização da psicanálise, eu atribuo a ela também uma certa responsabilidade para esse boom midiático que a gente hoje, né, tem, né, desse fast food do autoconhecimento. Esse fast food do autoconhecimento, né, que é resolver rápido, né, soluções rápidas, e você pode ser feliz, basta você decidir, você pode mudar a sua vida, uma coisa assim tão facilitada, que é uma negação da complexidade, né, da vida mental, da vida psíquica, da vida de um ser humano. Eu acredito que a nossa permanência, a nossa vivência, né, na relação, no planeta, na relação com os outros, ela é uma vivência para a gente buscar, é um apelo da evolução, né? A gente é só olhar hoje, nesse momento que estou aqui fazendo esse vídeo, eu não imaginava que pudesse fazê-lo assim, aqui na minha casa, né? Sentadinho no meu divã aqui, mas posso, hoje. Então é um avanço muito grande, né, que a gente hoje tem, né, das mídias, da tecnologia, a gente tem muito mais recursos. Mas me chama a atenção essa questão desse abandono da profundidade, desse abandono de demorar. É preciso comer demorado, viver demorado. A pressa tem feito a gente se atropelar e atropelar os outros, né? Há uma necessidade, então essa correria por ganho, por notoriedade, né, que hoje a gente vê no meio, né, da saúde, que é perigoso, né, entender alguém. Eu fico pensando, né, uma pessoa que fez 6 meses de um curso desse, psicanálise, e que já tem 10 pacientes, como essa pessoa que disse, 10 ou sei lá quantos, o que ela vai fazer com esses pacientes? Porque o estudo, né, de um terapeuta, a gente que faz psicologia, os psicólogos sabem disso, e aí a psicanálise tem uma coisa muito interessante, à medida em que ela nasce
fora do âmbito da psicologia, quer dizer, fora porque vem de um médico, o fulano era médico, neurologista, e aí ela perde um pouco o contato com a essência. Ela é essencialmente uma terapia psicológica da psique. Ela mexe com esse mundo da psique, da psicologia, né? Do psicológico do ser humano. Então perdeu isso, e isso até hoje, claro que a gente pode pensar, talvez até porque ela tem uma profundidade muito grande, né? Ela tem realmente, e mexe com áreas mais profundas, ela até não conseguiu ficar num nicho, né? Mas ela inclusive ela né, do nosso âmbito da psicologia, quando se forma, eu escolhi, por exemplo, psicanálise, que me atraía. Eu sempre fui muito atraído pelo desconhecido, o que eu não sei, não me satisfaz uma explicação pela explicação, né? Eu desconfio, sinto alguma coisa que eu desconfio, que ainda não sei, e que posso supor que sei, porque na verdade o ego ele vai forçar uma barra para você conhecer. Nós vivemos longo tempo sobre digamos assim, uma pretensão de que a consciência, tínhamos toda a consciência resolveria tudo. E o Freud dá um corte nisso, né, que deixa a gente assim meio no nosso narcisismo meio abalado, porque na verdade a gente não tem essa consciência toda. Dormido em nós a nossa história íntima, nossa história subjetiva, ela dormita com todas as suas marcas. E essas marcas é que fazem a pessoa que somos, né? Claro que quando você tem, né, quando você nasce num ambiente mais favorável, né? É claro que você vai ter melhor condição de lidar com as intempéries da vida, com as frustrações, né? Se você tem realmente um espaço de uma família mais funcional, né? Uma família suficientemente boa, né? Ampliando a ideia do Winnicott, que ele vai falar da mãe suficientemente boa. Estou ampliando para a família suficientemente boa, se você tem esse espaço. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, nem todos, né, temos uma família tão amorosa ou vivência, né, mais amorosa, mais adequada. E mesmo nessas situações, temos também, né, nossos próprios conteúdos inconscientes, né, que a gente vai ver que trazem, que vão formar essa coisa da nossa relação com o mundo externo, né, quando a gente começa a ter uma noção de eu. Então, é importante pensar como é que uma pessoa com 6 meses de psicanálise, desse curso de psicanálise, eu fico assim assustado, né? Eu acho um absurdo, meu Deus, como? Outro dia eu estava vendo na internet, tem um cidadão que promete, ele diz assim, você não precisa fazer curso de psicologia. Olha só, isso ainda é pior, gente. Tem isso, tá na internet. Não precisa ele tem um curso, ele tem lá um método, não sei qual é, que acabei não vi, mas que me assustou isso, né? Ele tem um método que a pessoa pode ser, aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, a gente pode pensar assim, é o que ele está propondo, que é uma coisa muito perigosa para a saúde mental das pessoas que vão em busca disso. Porque, na verdade, é uma defesa, como a gente tem existe uma repressão, né, e uma negação coletiva. A gente pode pegar até o Jung, né, com o inconsciente coletivo, porque, e na influência, como a gente vai falar, nós influenciamos mutuamente. Então, e nós somos gregários, grupais, interessantes, os grupos, a gente se adequa a um grupo, né? E a gente busca grupos que têm uma identidade conosco, e uma identidade muito boa, né, entre aspas, é claro, muito perigosa, eu diria, até dolorosa, é da gente escapar o sofrimento, escapar a dor, escapar a dor libertadora da verdade. A gente quer se libertar dela. E aí uma pessoa oferece, olha, se
Eu ofereço você, né, um tratamento que é rápido, né, você não precisa fazer uma psicanálise, uma terapia mais longa, você não precisa, vou resolver, você vai se dar bem, você vai ter sucesso. Isso atrai muitas pessoas, né? Então essa pessoa que tem essa formação de 6 meses, mesmo que ela fique até um tempo, eu acho que ela não vai aguentar, porque na verdade o Freud vai também, e quando ele fala da transferência e da contra-transferência, porque na relação a gente tem, né, nós temos um contato com o outro, há uma troca de energia, né? Eu me lembro do curso Levi que ele fala desse espaço, né, que a gente tem, e que você vai sentir. Eu fico pensando, um caso, por exemplo, seja um caso em que um analista estava atendendo um caso, né, um caso de família, de casal, havia uma complicação de casal, e o marido da paciente desse meu amigo analista ficou danado, estava com ciúme, disse que você está atrapalhando meu casamento. Essa é a ideia dele. O que ele fez? Ele foi ao consultório do meu amigo para matá-lo. Você está entendendo? Ele foi lá, tocou, né? O amigo tinha acabado, ele esperou, que ele sabia porque a mulher dele ia ser tratada lá, ele sabia. Ele entrou, que a porta ficava aberta, ele entrou para ficar na sala de espera. Quando esse meu amigo vai abrir a porta, ele entra e vem aqui para matá-lo. Olha aí. Como é que faz uma pessoa com uma formação de 6 meses em uma situação dessa? Esse meu amigo, né, sentou-se, pediu para sentar. Ele tem todo o preparo, um analista de longa data, inclusive é meu amigo, foi meu supervisor, uma pessoa ótima. E o marido, né, ciumento, sentar, e ele conta que ele levou mais de 1h30, quase 2 horas, acho que 2 horas conversando com o cara. Suou muito até demover o cidadão da ideia de matá-lo. Mas você vê como esse meu amigo tinha recurso, muito recurso. Era um analista de muita experiência. E ele conta como ele saiu, quando ele conseguiu, né, demover o marido ciumento dessa ideia. Ele disse que mal aguentava levantar da cadeira dele. Você percebe? Quando você está atendendo alguém, já tive situações parecidas, né, muito sérias, assim, e que me deixou assustado. O que você vê? Quando você mexe com a mente humana, com a intimidade de uma pessoa, que é uma relação de alta confiança, aparecem anjos e demônios que temos dentro de nós, taras e talentos. E o terapeuta precisa estar preparado para lidar com isso. Condição sine qua non básica, ele conheça os seus demônios e os seus anjos. Isso é sine qua non. Que ele saiba os seus limites. Ele precisa saber. Caso contrário, o que ele vai fazer? Ou ele vai fazer uma, digamos assim, uma cristalização da conduta negativa do paciente, da negação do paciente, né, da pessoa que o busca, ou ele pode levar essa pessoa a ter um transtorno e pior, né? Estraga toda a possibilidade de crença num instrumento fundamental para a vida humana, que é o conhecimento de si mesmo, que é o autoconhecimento. Então, uma pessoa dessa, que faz isso, precisa ter, e a pessoa, quem está me ouvindo, né, pensar nisso. Uma indicação para uma pessoa que se propõe a atender, seja a psicanálise, porque não só a psicanálise, toda a psicologia séria, toda abordagem terapêutica séria, ela exige do terapeuta estudo, conhecimento, supervisão, coisa que não se fala hoje atualmente, e análise pessoal, seja qual abordagem. Você precisa ter esse contato, né? Essa vivência. Porque quando
Quando você abre um consultório, ou mesmo online, quando você entra na intimidade de uma pessoa, ela está totalmente confiada a você. Né? E o que você vai fazer? Né? Você pode ficar na superficialidade, cristalizando condutas, né, inadequadas, pode fazer que as pessoas tomem uma gereza muito grande de terapia, que ocorre, né? Aí as pessoas não acreditam mais. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, convidar as pessoas a pensarem, né? As autoridades médicas, clínicas, psicológicas, CRPs. Você está vendo agora uma mudança, né? Que está havendo agora, parece que os médicos, né? Os médicos, psicólogo, assistente social, tem mais, agora escapou, mas algumas não vão poder mais fazer esses cursos, tem que ser presencial. Acho ótimo. A outra coisa que é preciso retomar, e aí é um convite ao CRP que observe isso, né? E as pessoas que pensam, como é que uma pessoa sai, porque tem a coisa dos cursos, né? Rapidez, acúmulo de cursos, é o que eu chamo de fast food pelo autoconhecimento. Então tem vários, faz um curso aqui, faz um curso ali, um curso naquilo lá, pode não sei o que, bababá, bibibi, tudo em cima de uma coisa racional, cognitiva, né? E que não leva em consideração essa complexidade e essa responsabilidade que é tratar uma pessoa, né? E a gente precisa começar a pensar isso, verificar, vamos começar a olhar isso com mais cuidado, buscar legislação, um acompanhamento, um controle mesmo dessa atividade que virou uma farra, né? Farra do autoconhecimento e que leva a um prejuízo muito grande da sociedade, das pessoas que sofrem. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas sofrem, nós sofremos, o ser humano sofre quando não se autoconhece, quando não reconhece o estranho dentro de si. Então uma pessoa dessa é perigosa, inclusive para ela, porque outra coisa muito interessante, né? Você que pega um diploma, um canudinho, sei lá, de 6 meses, e se arvora em ser psicanalista, ou outro que propõe que não precisa fazer curso de psicologia, isso é perigoso, inclusive para você também. Não só para o paciente, para você pensar, isso é um absurdo. Então a gente precisa começar a pensar a respeito disso, denunciar isso. As pessoas devem ter um cuidado muito grande com essas indicações, com essas promessas. A internet está cheia de promessas, né? Toda hora aparece Agora a pessoa essa que faz cílio, a outra não sei o quê, deixou de... Agora ela era cabeleireira, sei lá. Ficou uma panaceia. E a gente precisa ter um cuidado porque a intimidade da outra pessoa é muito séria. A gente pode estar contribuindo para um adoecimento da sociedade, né? Perigosamente, mergulhando a pessoa numa situação... mergulhando num abismo, né? Dentro do abismo. Em vez de libertar, a gente vai empurrando com essa conduta, a mídia vai empurrando para um abismo. E, de certo modo, faz sofrer, faz as pessoas sofrerem. Então, essa é a questão que eu queria trazer para vocês pensarem um pouco a respeito disso, né? Como é que é olhar isso com mais cuidado? Essas ofertas de rapidez, tratamento, agora faço psicanálise em 6 meses, vou atender. Gente, isso é muito sério, isso não é brincadeira. Eu estudo até hoje, né? E cada dia, porque quando você lida com o paciente, você trata, ali também já é uma formação, porque esse contato com o outro, né, com a alma do outro, mexe, reflete em você. Por isso que eu falava da transferência e da contra-transferência. E se o paciente faz uma transferência, como esse caso desse marido, né, ciumento, o paciente pode fazer. A gente pode lembrar, no início da psicanálise, o Bloyer, que era o parceiro, né, do Freud no início, ele não aguentou tratar da Ana O. Né? Quem quiser pode dar uma olhada aí na internet, que hoje tem tanta coisa informando, que era uma paciente que eles começaram a tratar, onde o Freud vai, né, abandonar a hipnose e vai, né, constituir a associação livre, né? E o Bloyer não aguentou a transferência, porque é uma transferência muito grande que há entre a relação.
Porque o paciente, ele se entrega a você. Ele vai depositar em você toda aquela emocionalidade dele. E aí, você, como é que você vai fazer? Você aí, que acabou de fazer o seu curso de 6 meses, já pensou nisso? Como é que vai ser, hein? Porque tem essa questão, né? Vamos ao dinheiro avanço, né? Vamos à autoridade, né? Eu sou analista. Eu mesmo não me digo analista, eu me digo, eu sou Firmino Luz, o psicólogo. Como a psicologia, ela abriga a psicanálise, e você pode escolher, inclusive eu escolhi desde o início, né? Fazer a minha caminhada pela psicanálise, todos os meus cursos, meu estágio, foi todo voltado, minha vida hoje, né? Minha vida clínica, ela é pautada em cima dos conceitos da psicanálise, do consciente, né, do ego, id, né, em cima da transferência. É assim que eu vivo. Claro que há uma coisa muito interessante, e aí os coaches sérios, que eu tenho profundo respeito por eles, né, eles sabem disso. Hoje o terapeuta da atualidade, né, o terapeuta, o psicólogo da atualidade, o analista da atualidade, o terapeuta, ele tem recursos que o próprio Freud tinha anunciado, né? Hoje a neurociência, os avanços que a gente tem, a PNL, todos esses são instrumentos que nós podemos utilizar, tá? Nós podemos utilizar e sem prejudicar a nossa capacidade analítica, né? Muito pelo contrário, pode até ajudar mais o paciente, a pessoa. Mas é diferente você se arvorar, né, em psicanalista com 6 meses de curso. Esses cursos precisavam ser revistos, né, pelo poder público. Que cursos são esses de 6 meses? Eu queria saber, né, porque uma formação, ela não é de 6 meses, né, uma formação numa sociedade psicanalítica, se você for ligado a ela. E quando você faz na psicologia, você tem todo um tempo, 5 anos, né, de curso, onde você vai aprender, inclusive a psicologia vai te dar uma amplitude, que vai te dar contato com outras teorias, outras abordagens, e você vai ter um longo tempo, né, de lidar com a psicanálise, com textos, com disciplinas, e com estágio, com supervisão, com atendimentos, né, em SPA. Você vai ter realmente um preparo. Quando você faz isso, você é qualificado para fazer. É preciso ser uma pessoa qualificada para fazer, né, o atendimento de alguém. Me assusta isso, saber que tem pessoas que fazem 6 meses no curso de psicanálise e saem por aí atendendo. Olha, eu confesso a vocês, eu tenho 40 anos de profissão. Sou grato a cada pessoa que confiou a mim a sua vida íntima, na sua alma. E sou grato pela confiança e também pelo aprendizado. A cada paciente que você atende, você aprende. É um aprendizado contínuo. A gente vem fazendo avanços dentro da própria psicanálise, né? Desde os primeiros momentos do Freud até hoje. Vamos ampliando, né? Vamos nos aproximar mais de patologias diferentes. A gente pode atender todo tipo de patologia, né? Ah, não, mas não pode atender psicólogo. Quem disse? Né? A gente pode fazer parceria, sim, com os psiquiatras. Fiz várias parcerias em que no desenvolvimento do paciente, aí você precisa realmente estar preparado para isso. Isso não é brincadeira. Terapia não é brincadeira, é sério, é coisa séria. E aí você precisa estar preparado para isso. E com o desenvolvimento de um processo terapêutico, e eu não estou me referindo também às outras, que assim, eu acredito que há um nicho para cada pessoa. O ser é uma pessoa única. Tem gente que faz um avanço muito grande em outras abordagens a respeito, que é aquela pessoa, aquela alma. E aí, mas esse terapeuta que está recebendo lá é um terapeuta qualificado, um terapeuta que acolhe a pessoa, que está aberto ao contato com o outro,
que não fez um cursinho de 6 meses, e que está sempre, que é um renovar de estudo. A cada atendimento você tem, você está estudando, está aprendendo, o paciente sai, se descobre, né? Que através na psicanálise, na terapia psicanalítica, você vai ver isso, esses encontros que a gente tem a partir do momento que está atendendo uma pessoa, que insights nós temos. E como isso é bom para a gente levar para outra pessoa. Então você tem um paciente que você atende, e aí você, claro, preparado para isso, conhecendo o teu inconsciente, que é enorme, você conhecer alguma coisa de si, né? Porque a gente está sempre em busca do conhecimento, vai ajudar. Então é muito preocupante. Essa minha amiga estava preocupada, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Pensar isso. Pense bem, e você que vai fazer um cursinho, né, de 6 meses, o que você está fazendo. E você que aceita, né, se tratar como uma pessoa que fez um curso de 6 meses. Você não vai saber, né? Mas é bom, então, quando for receber uma indicação, que alguém te indique, ou quando você vai na internet pegar um nome que a pessoa de lá, né, sou analista, sou não sei o que, sou PhD e tal, tenha cuidado com isso, né? Porque pode ser que você esteja, em vez de buscando uma libertação, uma busca do autoconhecimento que vai te fazer mais feliz, pode ser que você esteja mergulhando num abismo muito perigoso, né? Que pode levar você à derrocada como pessoa, pode aumentar, em vez de ajudar você a sair da depressão, pode aumentar, deixar você mais ansioso, deixar você então mais, como eu diria assim, mais superficial, essa loucura, essa correria, tem que bater meta, não sei o que, ansioso, com uma vida muito ruim, né? E essa fantasia, né, onipotente de que pode resolver tudo. Resolva, e fica um espaço muito competitivo, né? Nas formações, na sociedade psicanalítica, eu observei essa questão da psicologia, né? Que é a questão da biologia, a biologização, né, da mente humana, que Freud enfrentou com a psicanálise, né? Essa coisa da uma certa autocracia dos médicos, né? Que foi processada, e a psicanálise bebeu muito isso também, né? Quando eu falo da elitização, que se a gente precisa rever isso. A psicanálise e as psicologias terapêuticas sérias, elas são, né, instrumentos para a libertação. Elas são instrumentos para que a pessoa seja mais feliz. E não é um cursinho de 10 meses que vai fazer de você um terapeuta e que pode dar a você o direito de sair por aí oferecendo, né, ilusão. Porque nós mesmos que somos, né, preparados para isso, estamos estudando sem parar, temos encontrado desafios sérios e temos que ter muita cautela, muito respeito, muito acolhimento com a pessoa, receber essa pessoa com muito cuidado, ter respeito pela individualidade e intimidade das pessoas. Então essa é a minha fala de hoje, desse vídeo que eu queria, né, falar isso com vocês, para vocês pensarem, divulgarem esse vídeo, conversarem entre si, né, ver essas questões que a gente precisa ver, né, dar um toque nesse fast food do autoconhecimento, né, de que tudo pode, e começar a sacar que é coisa mais complexa, mais séria. A gente precisa começar a pensar nisso, né, e realmente melhorar o mundo que a gente vive, né, esse desafio do mal-estar da civilização, ele só pode ser melhorado se a gente tem realmente o conhecimento a respeito de nós e tem o respeito com relação ao outro, a vida do outro, a intimidade do outro. Então essa é a minha mensagem de hoje. Espero contribuir um pouco, né, para a discussão desse fato, que realmente está assim, tá um boom midiático muito grande, né? Todo mundo pode fazer tudo. Agora vão ter cursos e que o poder público possa também observar, né, isso, os conselhos, né, o próprio Congresso, observar o que é isso, nesses cursos que são
ofertado, essa questão da internet que a gente vem falando, né? Também essa liberdade, porque liberdade de expressão é essa, né? Até onde vai isso? Qual é o limite disso? Uma pessoa diz, você não precisa fazer psicologia para ser psicólogo, não precisa ser médico. Aliás, tem isso, né? Eu no hospital, algumas vezes, nós flagramos, e está na mídia, você vê toda hora, né? Pessoas que não são médicos, que se armam em médico. Uma pessoa chegou, você vê como uma questão de um controle mais sério nas profissões, nessas que lidam com a saúde, né, das pessoas, saúde mental e física, é preciso ter um cuidado maior. A pessoa entrou, atendeu um longo tempo na emergência do hospital e não era médico. Você percebe que são transtornos mentais, né, e que a pessoa tem. Então você oferece, e a oferta disso para uma pessoa que quer se livrar de uma dor, porque o processo terapêutico, o processo de busca da tua própria verdade é um processo de sacrifício, às vezes doloroso, trabalhoso, mas o que vai te libertar. Percebe? Você poder, então, encarar o seu próprio umbigo, ver que você não é o centro do mundo, que você convive com as outras pessoas e que a gente se precisa, né? A gente se precisa um do outro. E que essa talvez seja, né, digamos assim, a importância de estarmos aqui, né? Convivermos, né? Diminuir nosso sofrimento e do outro, compartilharmos mais solidariedade, mas só pode fazer isso à medida que a gente saca, né, dentro da gente a nossa competição, a nossa agressividade, o nosso narcisismo patológico, né, os nossos bitoques. A gente precisa pensar isso. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero contribuir um pouco, né, para a arte de pensar e de sentir. E cuidado com as ofertas fáceis, né? Eu penso no Cristo, né? O caminho fácil, largo, é muito fácil. O caminho estreito você evita, mas pode ser aquele que te leva realmente a um momento mais feliz na tua vida. A vida é desafios, e a gente precisa realmente encará-los. Um deles maior é esse de voltar a olhar para o interior e ver a nossa responsabilidade diante da nossa desdita ou da nossa felicidade e da nossa causação da infelicidade do outro, né? Ou da felicidade do outro. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Agradeço profundamente, né, ter estarem me ouvindo, aqueles que estão aqui. Deixe um like, né, para mim. Divulguem nas suas redes, né? Discutam, colegas psicólogos discutam. Vamos discutir mais isso, tá? Um grande abraço a todos, muita luz. Até o próximo vídeo. Namastê.